Você sabia que tem muitas mulheres que evitam usar determinadas roupas, frequentar determinados ambientes, expressar a sua voz, tem medo do que os outros vão pensar, como agir, por quê? Tem crenças limitantes que não podem chegar a lugares maiores com medo do que vão falar, do que vão pensar e muitas vezes não se acham merecedoras de ter uma vida extraordinária, uma vida incrível. Sabia que existem mulheres que estão nesse nível? E tudo isso pode mudar. E a gente vai aqui nessa live tocar nesse assunto porque é a dor de muitas mulheres. Será que eu posso mudar de grau? Será que eu posso ter uma vida extraordinária realmente? Claro que pode sim. E vamos conversar sobre isso. Eu me chamo Rosângela Medeiros, sou criadora da filosofia Bem Me Quero, junto com a minha irmã Elisângela, e nós criamos ações para mostrar sim, mulher, que você pode o extraordinário com a graça de Deus. Estou esperando minha sócia entrar, eu aqui com meu óculos novo, meu cabelo novo, não preocupada com o que os outros vão falar. Rosângela, que cabelo doido é esse? É meu cabelo que está em transição de cachos. Eu prendi, eu ia entrar de rabo de cavalo, mas gente, eu tô gostando do meu cabelo assim. Deixa meu cabelo assim. Deixa meu cabelo assim. Tô feliz. Tô muito feliz. E vamos fazer o seguinte? Já chama aí 5 amigas, porque a gente vai falar algumas coisas aqui pra você, tá? A gente já foi assim, já tivemos essa mentalidade de não poder, de ter vergonha. Ah, eu tenho vergonha. Ah, será que eu posso fazer isso? Atitudes, semana de reflexões para você já mudar o seu nível de conhecimento e chegar em outros lugares com a mentalidade fortalecida. Já fez a pergunta? Como anda seu merecimento? Como anda seu nível de merecimento? Você se acha merecedora de estar no lugar que você vive, de viver com pessoas e acessar conhecimentos que você está acessando? Ou você acha que isso é só para quem é rico, ou quem pode pagar um curso, ou até mesmo uma mentoria com as irmãs Medeiros? Fala para mim. Elis, eu estava falando justamente sobre isso. A ligação caiu e voltou, graças a Deus. Mas muitas mulheres elas ficam paralisadas em um local de numa caixa, como se estivesse numa caixa escura. Ah, tá bom essa minha vida aqui pequenininha, ninguém tá me enxergando. Tá bom ir ali sempre comer o pastel do final de semana. Para que eu vou em um restaurante bonita para botar a minha melhor roupa? Tem melhores pessoas que pensam assim. E aí ficam naquela mesmice, sem experimentar algo novo, sem acessar novos conhecimentos, sem conhecer outras pessoas. E a vida vai passando. E ela vai perdendo o brilho. É o brilho, é o desejo que faz as pessoas evoluírem. Você acredita, Elis, que a gente está vivendo Eu vou até tocar num assunto aqui delicado. As pessoas estão perdendo tanto o desejo, né, a vontade de viver, e está perdendo os sonhos. A gente sem desejo, sem vontade de acordar, de realizações, a gente vai ficando uma pessoa apagada, sem luz, né, sem brilho. E eu perguntei para uma bem querida qual era o sonho dela, ela não sei. Eu falei assim: vem cá, escreve aí no papel. É a mentoria diamante. O que te faz feliz? Ela, sabe que eu não sei? Bom, parar para pensar nisso aí, gente. Que a pessoa está vivendo sem saber o que te faz feliz. Não pode, não pode, não pode. Porque aí, quando você não sabe o que te faz feliz, qual é a vontade que você tem de trabalhar? De ganhar dinheiro, de levantar da cama. Eu quero levantar da cama para ser um instrumento bom,
meus filhos terem orgulho de mim, para escrever uma história como protagonista da minha história, não viver as sombras de outras pessoas. Eu quero realizar outros sonhos. Então, para isso, eu vou trabalhar, eu vou ter disposição de levantar da cama, senão eu vou me arrastar. Porque eu mereço o extraordinário. Você também, mulher, você merece o extraordinário. E o que é o extraordinário? E o que é o extraordinário? Eu como pastel todo final de semana, como, mas eu vou querer comer o pastel gourmet. Sabia que existe pastel gourmet? Ah, eu vou assistir a missa todo domingo, mas um dia eu quero assistir a missa lá no Instituto Hesed, em Fortaleza, com as minhas irmãs. Eu as encontrei no aeroporto aí, gente, quase que eu infarto. Ou então com o Padre Christian. Então, para isso, eu vou trabalhar, né? Quais seus sonhos que te movem? Não, eu quero levantar, porque abri um restaurante novo, chiquíssimo na minha cidade. Eu vou trabalhar, vou guardar um dinheiro, vou lá, vou chamar uma amiga. E aí, que te move? O que te move, mulher? Eu vou trabalhar para juntar dinheiro, porque eu quero fazer uma viagem internacional. E aí, o que te move? Porque eu mereço. Escreve aqui embaixo, olha. Eu mereço. Eu mereço. Rô, maravilhosa. Eu vou falar para vocês que isso era uma dor minha, tá? Eu não me achava merecedora das coisas que eu vivia. Antigamente eu tinha vergonha de postar em um restaurante, saindo com a família ao cinema, porque eu falava assim, o que vão pensar de mim? Então, eu tinha vergonha de postar foto quando eu ia no cinema, quando eu ia no teatro. O que as pessoas vão falar de mim? Não, eu mereço. Eu nasci para ser feliz. Deus abençoou a sua vida, a minha vida. Então, merecimento é uma atitude de bem me quero. E hoje, você que está aqui, vamos dar 3 ações de bem me quero para você, olha, levantar o ombro. Então, eu não me achava merecimento, que eu tinha merecimento. Quando eu ia a um evento, por exemplo, eu chegava de cabeça baixa, eu não olhava as pessoas, não. Isso não é uma postura de uma mulher que tem merecimento e que está aberta ao novo. Você tem que estar aberta ao novo. Você precisa acordar todo dia e pensar, o que eu vou fazer para ser mais feliz? O que eu vou fazer para ir em lugares que eu acho que eu não mereço? Eu mereço sim. Deus fez você, olha, te abençoou desde o dia que você nasceu. Então, a primeira ação, bem me quero, vou dar uma agora, Rô. Se você é assim, escreve aqui. E aí, Rô, eu comecei a acessar lugares que antes eu não acessava. Por exemplo, eu comecei quando eu ia a algum restaurante legal na minha cidade ou em outras cidades, eu comecei a postar. Por exemplo, nós fizemos uma viagem agora, a gente nem postou tudo, mas está lá na minha caixinha do merecimento. Então, por exemplo, eu tenho que começar a observar as crenças limitantes. Por que crenças limitantes? Porque nós somos filhas de empregadas domésticas. E às vezes, quando mamãe nos levava para trabalhar, as donas, né, as chefes, aqui fala patroas, elas deixavam que a gente ficasse só na cozinha. Então, era como se a gente não merecesse estar ali naquela mesa, naquela sala. Então, começa a acessar suas dores. Quase que eu caio aqui. Ai, Jesus! Começa a pensar quando você era criança, o que fez você achar que não era merecedora? Por exemplo, a primeira vez que eu fui a um restaurante rodízio, eu era criança. O meu padrinho nos levou para uma churrascaria.
E aí eu achava que, gente, eu comi pouco, porque eu pensava que tinha que pagar. Olha, pensamento de criança. Então você que está aqui, começa a quebrar, começa a se libertar desse pensamento que não merece. Então, você tem que identificar essas suas crenças. A primeira vez sempre quando eu passava ao shopping, eu achava aqueles salões de shopping chiquíssimos. E um dia eu falei assim, gente, o preço que está aqui é praticamente o preço do salão do bairro. Eu vou fazer aqui as coisas no salão do shopping. Vocês estão entendendo? Porque eu não me achava merecedora de estar ali. Então coloca na sua lista. Quais são as crenças que me limitam de acessar, de estudar, de viajar? Quando E eu eu era vou dar... criança, Pode pode falar, falar. Elis. Quando você Não, era criança. criança, Quando eu era criança, eu ficava olhando o avião, ficava pensando, caramba, será que um dia eu vou poder, né? Eu posso estar lá voando? E eu achava aquela muito distante. Então, quando você começa a pensar em coisas que te limitam, você começa a se libertar. E eu tenho inúmeras histórias de merecimento dos nossos alunos, das nossas alunas. Ô, Medeiros. gente, eu também tinha isso. Quando eu entrei para a faculdade, eu fiz faculdade numa universidade privada, e eu falei assim, bem, eu não entrei para uma faculdade pública, mas eu quero fazer a minha pós em uma faculdade pública. E eu mirei no alvo. Gente, eu fui estudar na UF de Niterói. E eu fui acessar esse lugar, e era um dos bairros mais nobres de Niterói, era o Gragoatá. Para eu ir para lá, gente, eu pegava 3 ônibus para ir pro meu MBA. E ia super feliz. Eu estudava de 8 da manhã às 5 da tarde, era bem puxado. Trabalhava durante a semana toda, sábado, o dia inteiro de estudo. E assim, foi uma época bem legal, porque eu comecei a ver lugares diferentes. E eu já saí de lá, da faculdade, já com meu primeiro carro, tá? Que eu botei na minha mente, na minha meta, que eu teria um carro. Eu tinha tirado a habilitação. Então, assim, são passos que você vai dando. Mas eu não me limitei por ser da Baixada Fluminense, que eu não ia estudar em outro lugar. Eu falei assim, eu vou estudar em outro lugar. Eu vou acessar outros lugares. E tudo deu certo, com a graça de Deus. Você está entendendo? Você não pode se limitar por pensar de onde você veio, ou que de repente você não tem instrução por enquanto. Por enquanto, tá? Porque você esse ano ainda pode se matricular numa universidade, sendo mãe, sendo esposa. Não existe data, não existe idade para começar a realizar seus sonhos. Ah, não vou, o que vão pensar de mim? Eu não estou nem aí, o que vão pensar de você? Quem paga suas contas é você. Porque quem tem que sentir orgulho da sua vida, da sua existência, é você. Porque se você não tiver esse alto valor, ninguém vai ter. Estão entendendo, meninas? Então eu falei, Cris, vamos hoje para o melhor restaurante aqui de Nova Iguaçu. Tem dois, tá? Não vou falar, porque senão vai ter briga. E hoje nós vamos escolher do cardápio sem olhar o preço. Porque antigamente, né, a gente olhava o preço, hoje em dia a gente não precisa mais ficar escolhendo, sabendo se você pode ou não. Escolhemos uma carta de vinho, escolhemos a comida que nós queríamos comer, sentamos, pedimos, olha, um prato de entrada, o prato principal e sobremesa, porque é chique, né? Antigamente a gente só ia para o restaurante pedir um prato, a bebida e ir embora. Não, a entrada, prato principal, sobremesa. Estão entendendo? Porque você pode, extraordinário com a graça de Deus. E nós não nos limitamos. Não nos limitamos. Não ficamos nos fazendo papel de vítima. Então você tem que identificar
Se essas crenças que disseram para você que você não ia chegar a lugar nenhum, que você não seria capaz de mais nada, para que você está fazendo isso? Para que você está estudando? Que bobeira é essa que você está inventando agora? Não é bobeira nenhuma. Não é bobeira de nada. Você pode sim. Só depende de você e de Deus, que Ele te dá força, inteligência e sabedoria. É isso que a gente tem que pedir para o Espírito Santo. Gente, tem uns mosquitos aqui me mordendo, eu acho, hein? Que eu tô toda me mexendo aqui. Hein? Agora, a Rô já falou a segunda, né? Fazer visualizações positivas. Então, a Rô, ela visualizou que ela ia para a faculdade, né? Depois que ela foi para a faculdade, ela visualizou que ela já ia comprar o carro dela. Então, ela criou o quê? Metas. Então, a segunda atitude bem me quero da nossa live, a primeira foi identificar as crenças limitantes e a segunda, fazer visualizações positivas. Eu estudei e eu sou funcionária pública, trabalho como professora. Eu trabalhei no bairro aqui muito pobre, Belfor Roxo, na minha Uma segunda cidade, né? matrícula. É, uma cidade. Obrigada, irmão, porque já foi bairro de Nova Iguaçu, agora é cidade. E nessa cidade, as crianças eram bem humildes e nunca tinham ido à praia. Então eu falei, olha, eu vou levar vocês à praia, né? À praia. E aí eu conversei com a minha diretora e a diretora falou, ok, nós fizemos um trabalho escolar e quem ganhou em primeiro lugar foi comigo. Então eles não se achavam merecedores. Você tem uma noção, quando eles chegaram, viram aquele mundo de água e eu permiti que eles fossem caminhando na areia, eles pegaram a água salgada, botaram na boca. É salgada. Teve uma criança que pegou um copinho plástico, encheu de terra. Para que você vai levar essa terra para casa? Para falar para minha mãe, porque na época não tinha máquina fotográfica, esse negócio de câmera que todo mundo tem, era uns 15 anos atrás. Estou levando terra para minha mãe ver. Então eles entraram, molharam os pés, molharam as calças jeans, mas voltaram para casa felizes. E aí eu falei, você pode tudo sonhar e realizar com a graça de Deus. E aí, dali, eu saí da escola, não tenho mais contato, mas eu fiz o meu papel de quê? De professora. Então, como professor, ele acredita e ele ajuda, tá, os seus alunos a realizarem sonhos, fica tudo muito, sabe mais o quê? Muito mais fácil. Então, o que você está fazendo na sua vida? Vamos à terceira ação, Bem Me Quero, Romedeiros? Por favor. Adotar mentalidade de crescimento. Então, nós já começamos a conversar sobre isso, né? Qual é a mentalidade de crescimento? Eu posso fazer isso, eu posso me planejar para fazer essa ação, não ficar esperando uma oportunidade. Rô, mentalidade de crescimento é você acordar já pronta, maquiada, já arrumada, com sua make básica, com as ações que você vai desenvolver. Então, o que você tem feito? Adota essa mentalidade de crescimento, o seu merecimento começa a ficar fortalecido. Não é isso, Rô? Isso aí, gente. E depende da gente mesmo. Às vezes a gente fica dependendo do outro, do aval do outro, da opinião do outro. Não, às vezes você tem que ir sozinha. Quando eu fui fazer essa pós, eu chamei uma amiga para fazer e ela desistiu no início. Ela pagou a inscrição, mas ela logo desistiu e aí o que aconteceu? Eu falei, olha, eu vou continuar. Eu vou continuar. E a gente tem que fazer isso, sabe? Continuar. Quando a gente continua, as coisas acontecem, sabe? A gente ficar esperando o outro para realizar nossos sonhos, não. Eu tenho que realizar meus sonhos, eu tenho que correr atrás do que eu acredito, sabe? Que aí as coisas acontecem.
E a gente tem que se sentir merecedora sim, porque eu posso ter meu estúdio, eu posso fazer uma viagem com a minha família, eu posso sim voltar a estudar, posso sim é, acessar outras empresas para palestrar. Aqui, eu e Elise, nós temos muitas alunas palestrantes e a gente fala isso para elas. É o acesso e entrar em ação e fazer networking também, né? Será que se eu for em um evento, minha cabeça está cortada, Elis? Só um pouquinho. Se eu for a eventos, conhecer outras pessoas, você acredita que você vai estar abrindo novos acessos ou não? Sim. Quando você for num evento, você vai se sentar sempre com as pessoas, mesmo as pessoas para almoçar, ou você vai acessar outras pessoas para fazer novas conexões. Isso também faz diferença, gente. É ter acesso a outros assuntos, outras pessoas te conhecerem. E aí a mágica vai acontecendo. Mas assim, acessar novos ambientes, novas pessoas, e entender que você merece sim. Nós tivemos um evento no final de semana e tem gente que não se acha merecedor de pegar o microfone para fazer uma pergunta. O pessoal, nossa, você tem coragem de fazer uma pergunta para palestrante? Tenho, gente, eu não posso perder essa oportunidade. Se eu tenho uma dúvida, eu mereço ser respondida com carinho, porque são as portas para o conhecimento. Estou entendendo, gente? Porque as pessoas têm tanto medo que não evoluem. Então, chegou o momento de jogar o medo para o lado. Falar assim, não, eu mereço acessar novos ambientes, novos lugares. Viram que a Rô está com óculos diferente? Que ela falou, eu mereço ter mais de um óculos. Óculos é acessório. E é isso. É mudança de mentalidade nas pequenas coisas. Então, vamos fazer isso, identificar as crenças limitantes, fazer visualizações positivas e adotar essa mentalidade de crescimento. Tudo muda a partir do momento que você quer mudar. Grande beijo